Boa tarde, meu nome é Veríssimo Ferreira, sou secretário do Campus do Agreste e, em nome da direção, agradeço pelo interesse em participar desta segunda conferência webinar de pesquisa e pós-graduação do Campus do Agreste, intitulada Pandemia do Covid-19 e os cenários atuais e futuros, com a presença de profissionais dos mais renomados para tratarem sobre o tema. Antes, porém, passo a palavra ao professor Manuel Guedes, diretor do campus, para dar-lhes as boas-vindas e um fraternal acolhimento. Boa tarde, professor Manuel. Bem, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, é uma satisfação receber hoje na nossa webinar, né, a professora Tânia Bacelar, o professor Zé Luiz, o professor Siddhartha, e trazer pessoas que vão para que a gente possa ter uma visão desse cenário, né, da sociedade, pandemia do Covid e os cenários futuros, né? A gente traz aqui diversas visões. Zé Luiz vai trazer um pouco mais uma visão na área da tecnologia, da saúde. Tânia Bacelar, uma visão da área de economia, de sociedade, e toda a sua experiência, né, de todo esse tempo. Está trazendo um pouco de psicologia, de comportamento, para criar um debate, uma discussão com as diversas visões de diversas áreas sobre o que está passando com a pandemia e qual o cenário futuro aí da sociedade para o futuro e correto aí para a construção, uma reconstrução do conhecimento, né? A pós-graduação, como a pesquisa da universidade vai ser relevante, vai ser importante nesse novo cenário. A conexão do cenário com a universidade, eu acho que é um ponto importante para estimular os nossos pesquisadores do campus, seja da pós-graduação, seja da graduação, estimular com áreas de conhecimento que serão relevantes, que serão importantes para as nossas pesquisas e para que a universidade possa cumprir o seu papel aí, transformação, de inovação à sociedade, né? Então, novamente, agradecer a presença de todos. Temos alunos, temos professores, temos técnicos participando aí da nossa conferência. É extremamente relevante para o nosso campus e é uma grande satisfação receber a todos hoje nessa sala para discutir, para debater sobre esse tema, certo? Então, vamos aproveitar ao máximo aí o tempo do nosso palestrante com perguntas. Ao final, vamos ter um espaço aí para perguntas e que seja rico aí esse espaço de hoje. Obrigado. Obrigado, Manuel. Para a mediação desta conferência, contaremos com a presença do professor Dr. Márcio Micélio Maciel de Souza, que é graduado em Economia pela Universidade Católica de Pernambuco, é mestre em Economia do Trabalho pela Universidade Federal da Paraíba e doutor em Economia pela Universidade Federal Fluminense, tendo participado, inclusive, em 2014, de um doutorado financiado pela CAPES na Universidade del Sur, em Bahia Blanca, Argentina. O professor Márcio Micélio é atualmente docente titular da Universidade Federal de Pernambuco, lotado no Centro Acadêmico do Agreste, atuando principalmente nos temas de agricultura familiar, economia brasileira, economia do trabalho e globalização. Boa tarde, professor Márcio Micélio. Professor Márcio Micélio, nos ouve? Eu acho que Márcio está sem conexão. É bom a gente continuar com o outro até que ele chegue. Manuel, pega a bola aí. Professor Manuel, pode fazer a apresentação dos palestrantes? Praticamente já fez, né? O professor Márcio Micélio iria fazer uma apresentação detalhada, né, de todo o nosso palestrante. Eu acho que também o professor Márcio Micélio definiu uma ordem, né, da aulas. Vamos só aguardar um pouquinho o Márcio Micélio entrar, porque ele vai conduzir aí a ordem aí das palestras e vai fazer a apresentação, a devida apresentação aí dos três palestrantes.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Márcio. Pronto, pode fazer a apresentação, Márcio. Já está na sua fala agora. Pode fazer a apresentação aí dos palestrantes e a ordem aí das palestras. Certo. Eu gostaria de pedir desculpa porque eu não estou conseguindo ativar a câmera no meu notebook e ativar a câmera no meu telefone, mas o microfone ficou mudo. Mas vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Bom, boa tarde. Oi? Estamos ouvindo bem. Certo. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite feito ao curso de Ciências Econômicas da UFPE-CAA pelo professor Manuel. Manuel tem sido um grande parceiro do núcleo de gestão e também do curso de Ciências Econômicas. Então, agradeço em nome da minha pessoa e também do professor Valdeci Guimarães, que é o vice-coordenador, né? Acho que a gente está num momento muito delicado, as incertezas são muito grandes, a gente tem muitas informações falsas, fake news, e a sociedade precisa cada vez mais da universidade para esclarecer as coisas e para apontar caminhos, né? Parabenizar Manuel pelas inúmeras atividades que o campus vem desenvolvendo. E aí gostaria de falar de uma especificamente, que é um projeto de extensão do curso do núcleo de gestão, né? Então, falar aqui em nome do professor Mário dos Anjos também, que é o nosso coordenador, que é um projeto de extensão Gestão Solidária. Hoje, o núcleo de gestão tem uma série de projetos dando suporte aí ao polo de confecções do Agreste, né? Então, o núcleo de gestão tem atuado junto a esses produtores, a esses comerciantes, que são informais, né, e que estão realmente numa situação muito difícil. Esse é o momento da universidade, através de atividades de extensão, né, poder socorrer essas pessoas, dar um alento a eles, transmitir uma informação positiva, né, para que eles acreditem que essa crise vai passar, e assim que a crise passar, as pessoas terão condição de reconstruir as suas vidas, os seus negócios, né? Então, eu queria deixar esse registro, né? A universidade é muito importante. Nesse momento, a gente consegue identificar bem a importância de uma instituição que, a meu ver, nesse governo foi muito maltratada, né? Tanto alunos, como professores, como pesquisadores. Então, gostaria de deixar esse registro aqui nesse evento, né? Nesse grande debate. Falar da satisfação de estar mediando esse debate com a professora Tânia Bacelar de Araújo, né? José Luiz de Lima Filho e Siddhartha Soria. E aí eu teria uma proposta de começar pelo José Luiz, porque, a meu ver, a crise, a deflagração da crise é justamente na dimensão sanitária, né? O elemento deflagrador é o coronavírus. E aí eu acho que seria interessante que a gente tivesse como ponto de partida essa análise, porque as duas análises que vêm em seguida vêm já com um pano de fundo traçado, né? Falar um pouco dos palestrantes, né? A doutora Tânia Bacelar de Araújo é graduada em Economia pela Unicap, doutora em Economia pela Universidade de Sorbonne, professora aposentada da UFPE, foi diretora da Sudene e da Fundagem, secretária da Fazenda de Pernambuco e sócia da Ceplan Consultoria, né? Professor José Luiz de Lima Filho, graduado em Medicina pela UFPE, doutor em Bioquímica e Microbiologia na Universidade de St. Andrews, na Escócia, professor titular da UFPE e diretor do LICA. Professor Siddhartha Soria, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, doutorado em Sociologia pela Unicamp, professor adjunto da UFPE e membro do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, né? Então, assim, eu gostaria de saber se todo mundo concorda com essa proposta de que a primeira apresentação seja do professor José Luiz de Lima Filho, e aí a gente estaria tratando a dimensão sanitária da crise. Ok?
Tá ótimo, Márcio. Pode ser assim. Pode ser, Manuel? Na sequência, pode. Na sequência seria quem? Acho que poderia ser a professora Tânia, né? E depois o professor Siddhartha. Tá ótimo. Ok, então. O Manuel tinha me falado, né, que são 25 minutos para cada palestrante, e ao final a gente vai tentar retomar algumas questões e abrir um debate, né, recebendo perguntas que com certeza vão tornar esse momento ainda mais enriquecedor, né? Então, muito obrigado aí, Manuel, por ter convidado o curso de Economia, ter convidado o Núcleo de Gestão, e muito obrigado aos palestrantes também por participarem e toparem esse debate. Ok. Muito obrigado pelas palavras, né? Excelente, né? Manuel, eu tenho que te agradecer muito, né, pelos convites, né, de estar aqui falando e revendo os amigos virtualmente, né? Entendeu? A semana passada, eu acho que eu e Tânia estava no outro web seminar, mas a gente sempre virtualmente, né? Então, isso já é uma força da tecnologia, que apesar de todo o drama que o mundo está passando atualmente, né, a gente consegue contactar os amigos. Isso me faz ficar muito feliz, né, de estar contactando. Eu, na verdade, estou ministrando muito mais aulas nas últimas 2 semanas do que normalmente eu vinha tendo, né? Quer dizer, virtualmente, né? E a conexão faz com que a gente fale com o Japão em uma determinada hora, e fale com os Estados Unidos de outra, e com a Europa de outra. A gente vê que o mundo é muito pequeno, né? Na verdade, até eu diria com essa pandemia, né? A gente está vendo que o mundo é extremamente pequeno e as pessoas são extremamente próximas, né? E a internet propicia cada vez mais, né, essa conexão. Então, eu agradeço cada vez mais, né, estar falando com vocês. Vou tentar não me estender tanto, até para ter um tempo, né, para a gente falar um pouco, né, e discutir um pouco sobre esse tema, né? Então, vou falar um pouco, né, sobre as condições sanitárias, um pouco sobre esse vírus, sobre a doença e sobre a tecnologia em saúde mesmo, né? Então, falar um pouco sobre o porquê é tão importante esse debate, porque esse vírus, né, o coronavírus, né, que é o causador dessa pandemia, ele tem umas características muito interessantes, né? Apesar que o mundo, né, quer dizer, a espécie humana já conhece outros 7 tipos de corona que também causam doenças, né? No século passado, alguns não causaram tanta perturbação quanto vem causando nesse século, né? Nesse século, essa terceira epidemia e pandemia causada pelo coronavírus, né? Tanto é que no lado mais oriental, né, e no lado árabe, né, já 2 tipos de coronavírus no início desse século causou. Foi o SARS-1, né, e o MERS, né, que causaram epidemia naquela região. Tanto é que eles estão mais treinados do que nós, né, nesse momento, né, o mundo, né, que está sendo consumido pelo o SARS-2, né, esse Covid-19, né. E tudo começou, quer dizer, que se sabe, uma parte da história começou lá por novembro, né, onde a partir de contatos, né, com possivelmente morcegos e animais intermediários, contaminou, né, um chinês, e esse chinês passou para vários chineses, e o chinês contaminou o mundo rapidamente, né? E já naquela época, já em novembro, início de dezembro, se dizia que, apesar dessa contaminação, dessa pneumonia que estavam falando, uma pneumonia diferente, né, tipo vidro, né, fosco, né, que era uma característica diferente dessa doença, ele não matava tanto, mas ele tinha uma infectabilidade muito alta. Mas se ele infecta muito rapidamente, mesmo não matando muito, essas mortes podem estar concentradas em um único período, né? Isso pode gerar uma grande epidemia e pode gerar uma grande pandemia. Esses alertas já tinham sido, né, dados no mês de dezembro do ano passado. Entrou janeiro, né, e você vê que pega o final de ano, na maioria dos países, né, com exceção talvez do Japão, ou mesmo, né, da China, mas praticamente todos os países têm um final de ano, tem o Natal, tem as férias de inverno, as férias de verão, e começou a haver uma certa contaminação no mundo já naquela época, né? E aí, isso aí penetrou pelo mundo, né? E basicamente, né, em alguns países, né, como vocês lembram bem, né, no final do ano passado, né, a China já estava contaminada em determinada região, com um número grande de pessoas contaminadas, e a China fez uma das ferramentas terapêuticas mais fortes, que foi o isolamento numa população de 11 milhões. Outros países não seguiram essa mesma visão, fazendo com que houvesse uma contaminação muito desenfreada, né? Mas o que é essa doença, né? Então, esse vírus, né, ele simplesmente ele entra nas células, né,
nas células endoteliais, né? Ele tem 3 fases, basicamente, essa doença. E a primeira é uma fase de replicação desse vírus, que normalmente vai de 5 a 7 dias, é aquele período de febre, dor de cabeça, diarreia, né? Dores musculares, né? Depois dessa fase de replicação que a gente chama, né? Entra uma fase que o organismo reage àquela doença, que a gente chama uma fase imunológica de ataque, né, onde pode existir o que nós chamamos de uma tempestade de citocina, que são marcadores contra a agressão do vírus e faz com que o organismo tente debelar aquele agressor. E no momento que essas citocinas são produzidas em grande quantidade e vai para determinados órgãos, e um deles é o pulmão, os macrófagos e células de defesa do nosso organismo, ele vai até o pulmão. E essa quantidade enorme, em um curto espaço de tempo, né, causa trombos e causa uma pneumonia muito forte, né? E aí você tem uma fase, eu diria, mais posterior, que mais células vão para esses locais e ocorre um ataque mais agressivo, podendo o paciente levar a óbito. Então, eu diria, grosseiramente, são 3 fases, né? Uma primeira fase de replicação viral que ocorre dentro das células, a segunda, essa reação imunológica, e a terceira, essa agressão celular sobre os órgãos, né? Sendo o pulmão o principal órgão atingido. Por que eu estou dizendo essas 3 fases? Porque são nessas 3 fases que algumas tecnologias estão sendo desenvolvidas, né? Em relação à medicação e tratamento. Quer dizer, na primeira fase, existem vários medicamentos que ainda estão em fase de testes, vale a pena chamar a atenção, vários testes clínicos para verificar a eficácia, a funcionalidade e a segurança de utilização dessas drogas, né? Muitas dessas drogas, né? Bom, você já sabe, né? E aí a mais famosa é a cloroquina, a hidroxicloroquina, né? Que ela muda o pH celular, dificultando a replicação viral. Mas isso é em teoria, né? E funciona para algumas doenças, mas não foram testadas. E os testes que até então, né? Eu diria, nas últimas 2 semanas, têm sido relatados, alguns trabalhos científicos, ainda pequenos, né? Mostra que ela não é eficiente para essa fase do tratamento, né? Correndo um risco, logicamente, né, em alguns pacientes que têm arritmia ventricular ou problemas hepáticos, de ir a óbito por doses elevadas, né, da cloroquina ou hidroxicloroquina. Eu só estou citando um exemplo, mas muitas drogas estão sendo testadas nessa fase. Para vocês terem ideia, se vocês entrarem na página do Clinical Trial, existe praticamente hoje correndo mais de 1.400 clinical trials no mundo, né? E, basicamente, esses 1.400 clinical trials de drogas e vacinas são feitos por universidades, né, e institutos de pesquisas e empresas, né? E é bem capaz que, nas próximas semanas, nós vamos ter, né, alguns resultados promissores, outros tipos de drogas, exatamente nessa fase inicial. E aí eu já chamo a atenção para as novas tecnologias, né? Porque, normalmente, né, para você colocar uma droga nova no mercado, leva-se em torno de 10 anos. Né? Você tem fase clínica, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Isso é que a humanidade vem fazendo. 10 anos para uma droga nova. Drogas que já existem no mercado, né, que já foram comprovadas a sua, eu diria assim, segurança, você pode cortar algumas etapas. Mas, normalmente, cortando essas etapas, você leva para 1 ou 2 anos. Mas agora o mundo não tem esse tempo. O mundo tem que agir mais rapidamente, né? Então, o desenvolvimento de drogas nessa fase, né, está sendo muito acelerada, né? Correndo o risco disso que vocês estão vendo, uma panaceia de informações, um momento desenfreado de fake news, né? E a humanidade, em parte do mundo, né, mais ou menos sem direção devido às informações que um diz que ela serve, que diz que outro não serve. Mas esse é um dos problemas que hoje a humanidade passa. Na fase 2, né, a fase do choque, como eu falei, né, da tempestade de citocina, né, que é produzida no organismo, já existem várias drogas que funcionam, né, já foram testadas, e que são essas drogas que o médico, né, como autoridade sanitária perante o paciente, né, ele vai fazer uma avaliação e, basicamente, eles têm feito é que essa tempestade se transforma numa chuva lenta, né, ou seja, não ocorre uma agressão do nosso organismo, né. Isso aí vem funcionando, né, em muitos casos, né, você vê que tem um nível de recuperação razoável, né, e na fase tardia, né, às vezes você tem que realmente fazer um reforço imunológico do organismo, né, e aí tem vários anticorpos monoclonais sendo desenvolvidos, né, várias outras tecnologias sendo desenvolvidas, né,
e tem salvo muitas vidas, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Então, essa fase do medicamento, a humanidade tem que desenvolver medicamentos e tem que desenvolver técnicas mais rápidas. A humanidade não pode estar esperando por 10 anos para uma droga nova ou 2 ou 3 anos para colocar uma droga em funcionamento, né? Ou drogas resistentes. Então, o mundo hoje, as universidades de pesquisa, tem desenhado, né? Eu tenho participado de alguns trabalhos, é como se colocar com segurança drogas no mercado eficientes no curto espaço de tempo, né? Eu diria que esse talvez seja um tema para a gente discutir posteriormente. Bom, aí você vem para uma segunda questão, certo? Como a gente fazer um diagnóstico rápido e eficiente se o paciente tem ou não o COVID, ou se ele tem um H1N1, ou se ele tem outras gripes causadas por outros COVID, né? E você veja o problema, né? Problema de garganta, né, no período de choque térmico, muitas pessoas apresentam isso, né? Então, o que ocorreu no início dessa pandemia? Pessoas que apresentavam cansaço, um pouco de enxaqueca, problema na garganta, desconfiadas com Covid, iam para o hospital. Alguns pegavam o metrô em alguns locais, outros pegavam um ônibus e iam para os hospitais. Bastava, às vezes, ter 1 ou 2 pessoas contaminadas com Covid no hospital. Quando você voltar para a sua residência, você estava com vírus, voltava com Covid. Isso fez com que a doença também disseminasse rapidamente. E aí, o que é que aconteceu nesse momento, né? É que os médicos, meus colegas, começaram inicialmente a verificar que pessoas que tivessem dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo, né, não fossem diretamente para um hospital, né? Tá certo? A menos que aqueles sintomas aumentassem até chegar à dificuldade respiratória. O que foi que se viu na Itália, o que se viu na Espanha e outros países? É quando chegava nessa fase da dificuldade respiratória, o paciente já estava na tempestade de citocina e, às vezes, tinha que ser entubado automaticamente e, muitas vezes, esse paciente ia a óbito, né? Então, hoje, algumas condutas estão mudando. Você vê que isso está ocorrendo nos últimos 3 ou 4 meses, né? Ou seja, o paciente com dificuldade respiratória, ou mesmo com sintomas não muito elevados, o médico tem que estar orientando esse paciente. Aí você diz, bom, tem que ir para o hospital? Bom, muitos estão indo, o ideal não ir inicialmente, né? Então, a telemedicina, que até então, né, no Brasil, ela andou de uma forma muito lenta, rapidamente o Conselho Federal teve que aprovar o uso da telemedicina, porque nem contamina o médico, e o médico tem condições de olhar, conversar com o paciente, diminuir aquele estresse dele e orientar se ele deve ir ou não ao médico. Então, você vê que já tem uma tecnologia que até então era lenta, era muito devagar para que a população aceitasse. Hoje já existem vários sites, né, no mundo de telemedicina, inclusive vários aqui no Brasil. O NUDES, na Universidade Federal de Pernambuco, né, tem sido extremamente útil. O eLife, que trabalha também com parceria com o ICA, está sendo também extremamente útil, né? Então, são tecnologias que avançaram pela necessidade de evitar a contaminação dos pacientes aí até os hospitais, né? E vem funcionando esse raciocínio, né? E aí você vê, bom, o próximo passo é que você diz, bom, você já tem alguns medicamentos que estão sendo estudados, a gente tem que diminuir o tempo de estudo. E Zé, a vacina, como é que funciona esse negócio? A vacina, realmente, para você ter ideia, seguindo o raciocínio ou o padrão de produção de vacinas, para uma vacina do Covid-19, né, seguindo todo o padrão, estaria no mercado em 2036. Você vê que, possivelmente, até lá, a população também não mais existisse na Terra, né? Então, a gente tem que fazer uma vacina que seja, talvez, em janeiro do próximo ano, alguns seres humanos já começam a ser vacinados. E houve uma corrida desenfreada. Eu diria, por algumas oportunidades de nós termos, ou seja, o mundo já ter tido, no início desse século, algumas epidemias, né, do SARS ou do MERS, né, que também são Covid, algumas empresas e universidades já vinham desenvolvendo algumas tecnologias vacinais com esses vírus, né? Uma delas é Oxford, a Universidade da Grã-Bretanha, e algumas universidades dos Estados Unidos e empresas americanas também vinham desenvolvendo, né? Como também para alguns vírus muito parecidos, mas bem agressivos, como o Ebola. Então, algumas empresas pegou o caminho vacinal que já vinha desenvolvendo nos últimos anos e mudou um pouco o estudo genômico e aí está testando, né, já em seres humanos, né, o uso dessas vacinas, né? Eu diria que tem várias muito promissoras, né? Algumas da Pfizer, da Moderna, que são americanas, né? A de Oxford, né, já estão vacinando, né, alguns está na fase 2, fase clínica 2, deve entrar na fase clínica 3, possivelmente daqui a uns 2 meses, né?
E se tudo der certo, né, a própria empresa, né, que é a Glaxo, eu acho que a Glaxo já está produzindo em grande quantidade, né? Está produzindo em grande quantidade. E se tudo der certo, vamos cruzar os dedos, né? O que pode acontecer é que, então, possivelmente, no final do inverno europeu, já vai a empresa começar a produzir grandes doses para que, no período de 6 meses, toda a população de UK esteja totalmente vacinada, né? Bom, isso é um sonho tecnológico, né, que fez, mais uma vez, o Covid fez com que o paradigma, né, de desenvolver vacina, que se passa anos, isso fosse encurtado para meses, né? E é possível, aparentemente está se provando que é possível. E existem várias técnicas, né, que estão sendo feitas para a produção da vacina. Umas usam o vírus atenuado, outras estão usando o RNA do vírus, né? E para se usar o RNA do vírus, é muito importante as tecnologias de sequenciamento, que também vão ter que evoluir, gente. Tá certo? Então, você vê, vão ter que evoluir as técnicas medicamentosas, técnicas de desenvolvimento de vacina e técnicas, né, de diagnóstico, né? E aí vão para outra etapa, né, que é de diagnosticar isso, né? Então, vocês devem ter escutado muito rádio, TV, em jornais, as técnicas chamadas RT-PCR, né? É um PCR em tempo real, tá certo? O PCR em tempo real ele foi desenvolvido no início desse século, eu diria mais, né, em termos comerciais, né? Mas não houve uma evolução tecnológica muito para essas técnicas, né? Ou seja, para você utilizar, né, uma amostra, né, de suave, né, aquela que tira no nariz, né, e ter um resultado final, você correndo uma técnica normal de RT-PCR, você leva em torno de 1h30, 2 horas para extrair o RNA, mais ou menos 1 hora para fazer um mix desse material, e mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia para ler na máquina de PCR em tempo real. Então, se vocês juntarem tudo isso, você tem em termos de 5 horas, 6 horas, né? Isso aí, veja, eu não estou colocando a logística do paciente chegado, a pessoa tirar, de processar os resultados, né? Isso talvez explique porque muitos dos resultados em relação aos pacientes só ocorrem depois de 4 a 5 dias. Isso foi fundamental, gente, para a disseminação dessa doença, né? Para vocês terem ideia, né? Aqui mesmo no estado de Pernambuco, nós vemos trabalhando muito com o governo, na estadual, né? Que diga-se de passagem, vem fazendo dentro das condições, um excelente trabalho dentro das condições, né? E nós discutimos isso. E a regra, até então de pandemia, dizia-se assim, quando existir, né, a contaminação comunitária, a gente deve fazer, né, um pouco de isolamento social. Mas veja, para a gente fazer isso, a gente precisa ter o resultado do teste. Só que o resultado do teste demora de 4 a 5 dias para chegar. 4 a 5 dias é fundamental para a disseminação da doença. Para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, saiu hoje o New York Times, né, um artigo muito interessante, né? Se os Estados Unidos tivesse parado uma semana antes, teria salvo quase 40 mil pessoas. Simples desse jeito. Ou seja, nós somos pegos, por quê? Porque a tecnologia não evoluiu. A tecnologia de desenvolvimento viral é extremamente lenta. Essa, entendeu, Manuel e todos os colegas, nós temos que evoluir muito fortemente nisso nos próximos anos. O futuro vai ser voltado para diagnóstico de doenças serem feitas praticamente no leito ou em casa e você entregue por drone, esse é meu sonho, é você estar na sua casa, como vocês estão agora, o drone chega na sua porta com um teste, você faz um teste, ele te diz mais ou menos em 15 ou 20 segundos que você tem, já manda informação, se você desejar, para o serviço de saúde. É isso que se vai acontecer, eu acredito, nos próximos meses. Antes da pandemia, a gente talvez pensasse nisso daqui a uns 10, 20 anos. Eu acredito que no próximo ano já vai ter isso, né? Eu estava comentando com o Tânia antes de começar, eu estava em outra conferência, né, com um grupo da Canon, médico do Japão, né, e eu li que na partir, acredito, de junho a gente vai trabalhar numa técnica, né, nova, né, de PCR em tempo real, que vai encurtar de 2 horas e meia para 15 minutos. Já é um ganho, né? Já é um ganho, ainda não é o sonho, mas é um ganho, e a gente vai estar trabalhando com isso para ver se a gente encurta mais isso, né? Então, a Universidade Federal de Pernambuco também está bem ligada no que ocorre no mundo e nas novas tecnologias, que vai para fazer testes clínicos, que vai para diagnóstico e para trabalhar, ainda não com vacina, né, mas tem grupos no Brasil trabalhando com isso, mas na utilização de drogas já existentes, né? Isso, gente, é muito importante que eu estou dizendo para vocês. Você vê que toda a minha fala que vai desde da doença, novos medicamentos, novas técnicas de diagnóstico, né, que são fundamentais, né, e mesmo de vacina, todo o tempo foi encurtado. A minha comunidade, né, que trabalha com parte molecular, né, parte de diagnóstico, nós sonhávamos em tentar minimizar isso nos próximos 10 a 20 anos. Nós temos que fazer isso nos próximos 10 a 20 meses. Por quê?
Porque o Covid exige isso. Exige, porque senão a gente pode ter problemas muito sérios. E por que eu estou dizendo isso? Não é para causar alarme, né? Mas, veja, quando a gente replica, né, um micro-organismo, um vírus, rapidamente de um local para o outro, ocorre uma possibilidade muito grande de mutação. Né? Esse próprio Covid já mutou muitas vezes. Por sorte nossa, as mutações são o que nós chamamos silenciosas. Elas não causam um problema maior. E vamos continuar cruzando os dedos, né? Para que essas mutações não passem a ser um pouquinho mais perigosas, e aí o risco passa a ser iminente mesmo, né? Porque a gente ainda não tem uma vacina, os medicamentos a gente ainda não tem um específico para ele, os testes clínicos ainda não chegou ao resultado, os métodos diagnósticos são lentos. E, além disso, né, alguns testes rápidos que vão buscar se você teve uma resposta imunológica eficiente ou não, a qualidade não está muito ruim, né? Tem alguns desses testes, né, para fazer IgG e IgM, que a gente fala, né, normalmente, que eu prefiro usar uma moeda. A moeda me dá 50% de chance. Alguns desses testes ela me dá 35% de chance. Então, uma moeda é melhor do que o teste. E você imagina que vários países comprou, né, uma quantidade enorme desses testes, né, e a população, entre aspas, não é porque eu diria assim, o Estado quis enganar, mas está sendo enganado. E você imagina o risco dessas pessoas andarem pela rua contaminando, levando o vírus. Né? Então, você diz, e a qualidade? Aí você vem para outro problema, viu, Manuel? Outro problema é a qualidade da produção industrial desse material, né? Que a gente vai ter que mudar também. Né? Então, eu também estava falando para a Tânia, a gente aqui no LICA, nós estamos já mais ou menos mais de 2 meses fazendo teste, né, junto com o LACEN, né, junto com a Geo Magalhães, né, junto com, agora com o INIP, né, junto com a Genômica. Na verdade, é uma grande cooperação dos laboratórios aqui no Estado para que a gente possa entregar ao Estado mais de 1.000 testes por dia. Né? Mas aí tem um problema. Os insumos que são utilizados para a realização do teste têm dificuldade de chegar. Muita dificuldade de chegar no Brasil. Entendeu? Porque o Brasil não produz tecnologia, gente. Esse é o problema. O Brasil vai ter que, após a pandemia, produzir tecnologia para valer para a sociedade. Não tem como a gente escapar dessa, entendeu? E o mundo vai ter que fazer uma redistribuição da produção dessa tecnologia, né? Com um ônus muito sério para a própria população da humanidade, né? Então, eu não tenho dúvida de que o avanço tecnológico, o avanço científico dessas etapas, que vai do diagnóstico, medicamentos e uso de medicamentos existentes e de vacina, né, eles vão evoluir muito rapidamente e uma mudança de paradigma, tá certo? E só para finalizar, eu digo uma coisa para vocês muito, muito curiosa, que é um grupo de pesquisa que nós estamos aqui no LICA, né, um grupo extremamente interdisciplinar, e é muito interessante, né, é um grupo que trabalha com epidemiologia, com estatística e com matemática pura, né? E no início dessa pandemia, né, eu diria ainda logo após o Carnaval, o pessoal teve um cálculo aqui muito interessante que já sinalizava o aumento de casos em Recife. E nós não tínhamos registrado nenhum caso. Né? E eu perguntei, rapaz, como é que você consegue fazer esse cálculo? Baseado, né, nos dados do mundo, né, usando uma equação de Rich. Essa equação de Rich usa curvatura topológica, não usa os dados normais de epidemiologia. Infelizmente, a gente conseguiu detectar 3 semanas antes da pandemia. Uma tecnologia epidemiológica muito legal, que infelizmente está batendo a curva, né? E as curvas, gente, eu nem mostrei para vocês, as curvas não estão boas para o Brasil e não estão boas para o mundo, né? Ainda, né? E nem muito menos para o Recife. Mas o que é que esse grupo mostrou? Esse grupo mostrou que a epidemiologia, os cálculos epidemiológicos, estatísticos de população em relação às epidemias não funcionam. Não funcionaram. O Imperial College errou, entendeu? O Harvard errou, entendeu? É impressionante. E aqui mesmo, na universidade, tem professores maravilhosos, né? O professor Gauss, né? Ele diz, eu não consigo fazer cálculo epidemiológico dessa doença. Por quê? Você sabe por quê? Porque os dados dos resultados, eles oscilam muito. O tempo todo ela é muito rápida. Então, a epidemiologia, depois que passar, ela já está mudando agora, mas depois que passar, ela vai mudar também. A forma de ver o mundo, em termos de estatística e epidemiologia, ela vai ser alterada. Né? Então, vocês veem que, em termos de ciência, voltado para a saúde, nós vamos ter mudanças muito sérias nos próximos meses mesmo. E temos que fazer isso. É uma questão, literalmente, de sobrevivência, né, da nossa população. Né? Bom, gente, eu acho que já falei muito, né? Espero ter colocado algumas questões para a gente discutir posteriormente. Né? Bom, obrigado pela atenção, né? Eu fico aqui aberto para a gente
Espero não ter passado muito tempo, viu? Tá bom? Obrigado, gente. Muito obrigado, professor José Luiz. Na verdade, o senhor foi bem fiel ao tempo. Nós temos aqui 24 minutos, né, de exposição, uma exposição muito boa. Eu estava conversando com alguns colegas do núcleo de gestão, numa linguagem muito simples, né? Isso também é muito importante, porque a gente que não é da área sempre tem um pouco de dificuldade quando a gente se depara com uma exposição que se utiliza um pouco mais de jargões, etc. Mas acho que foi muito, muito boa a exposição, muito clara. E agora eu gostaria de passar a palavra para a professora Tânia. E antes de fazer um registro, a professora Tânia é professora emérita da UFPE, né? Recebeu esse título, acho que no ano passado, se eu não me engano, e com todo mérito, né? Realmente, nós que somos de economia, o professor Valdeci já falou isso, sempre ficamos muito animados quando ficamos sabendo de alguma palestra ou alguma atividade que a professora Tânia participa, né? Então, eu gostaria de passar a palavra para a professora Tânia. Ela também vai ter 25 minutos para sua exposição, né? São 4h51, e aí eu vou estar marcando esse tempo, né? Passo a palavra, então, para a professora Tânia. Márcio, o microfone dela está desligado. Certo. Veríssimo? Está bem agora? Está ouvindo agora? Estou ouvindo agora, ok. Então, vou repetir. Eu começo agradecendo a vocês o convite para participar desse evento que vocês organizam nesse momento. Para mim é uma honra dividir essa fala inicial com Zé Luiz e com Siddhartha, e eu acho que essa é uma das consequências também desse momento que nós estamos vivendo, né? A universidade vai estar mais presente na vida da sociedade e a multidisciplinaridade vai ganhar espaço. A gente está aprendendo a trabalhar junto muito mais e muito melhor do que a gente fazia antes. Então, esse evento traduz um pouco essa mudança que nós estamos vivendo. Eu vou dividir a minha fala em 4 momentos. Vou começar por uma introdução, falando um pouco da perplexidade da ciência econômica diante desse momento. Depois eu vou tentar responder a pergunta de onde é que a gente estava vindo quando o vírus nos surpreendeu. Aí eu vou dividir um olhar no mundo e no Brasil. Depois eu vou chegar ao momento atual, e aí eu vou aterrissar no Brasil, que eu acho que tem umas especificidades importantes, me perguntando o que é que nos espera no futuro muito próximo e no futuro mais distante. Então, esse será meu roteiro. Por que é que eu começo com uma perplexidade dos economistas? É porque, para nós, a crise econômica ela é endógena. A teoria econômica, principalmente a teoria sobre o modo de produção capitalista, nos ensinou que a economia opera em ciclos e que as crises são momentos de passagem de um ciclo para outro. Só que dessa vez nós não estamos lidando com uma crise endógena. A crise não veio da dinâmica da economia. A crise é exógena. Quem provocou a crise foi uma doença. Um vírus que ataca as pessoas, provoca uma doença. E como o Zé Luiz já mostrou, que a gente ainda está estudando remédios, o remédio inicial é segurar a movimentação das pessoas. Então, enquanto não se tem remédio na área médica, a gente tem que deixar as pessoas em casa. E o isolamento social é quem provoca a crise econômica. A crise econômica é exógena, provocada por uma crise sanitária que, obrigando as pessoas a ficar em casa,
provoca um choque na economia, um duplo choque. Um choque na oferta e um choque na demanda. Então, o primeiro choque é na oferta, porque se as pessoas não podem sair de casa, a produção não consegue se realizar. E aí você dá um choque forte na produção. Você salva o que a gente está chamando de atividades essenciais para combater a doença. Então, tem um critério rígido, essencial para quê? Para combater a doença e para deixar quem está isolado sobreviver. Fora isso, tudo é proibido. Então, tem um choque de oferta importantíssimo, que dialoga no mesmo tempo com o choque de demanda. Então, é uma crise muito particular, onde você tem, ao mesmo tempo, um choque de oferta e um choque de demanda, um interagindo com o outro, né? Para que a gente possa enfrentar a crise sanitária e, portanto, o circuito de funcionamento da economia é interrompido. Então, a economia é profundamente afetada porque o modus operandi da economia é interrompido. Mas eu acho que tem uma lição que a gente tira daí muito interessante para os economistas e para os não economistas. É que a gente teve que segurar as pessoas em casa. E o que veio na economia depois derivou disso. Portanto, a economia é feita pelas pessoas. As pessoas são muito importantes para mover a máquina da economia. Eu acho que essa é uma lição importante que o vírus está nos dando. Por outro lado, a crise recoloca o papel estratégico do Estado. Ela não olha só para o circuito econômico. Para tentar salvar alguma coisa, alguma dinâmica no circuito econômico, tem um agente econômico que ganha protagonismo. E esse agente econômico é o Estado, principalmente o Estado nacional. E aí a gente está recolocando no debate o papel estratégico do Estado. Entre parênteses, fazendo isso em tempos de hegemonia do neoliberalismo, que combate esse papel hegemônico do Estado. Então, tem uma contradição aí que a gente tem que enfrentar, o Brasil está enfrentando ela, porque o Estado não gera riqueza, mas o Estado distribui riqueza. E aí, nesta hora, é preciso distribuir riqueza para ajudar a salvar a economia, a salvar as pessoas e a salvar a economia. E o Estado tem uma outra característica. O Estado nacional tem uma outra característica. Interrompido o sistema de geração de riqueza, tem um único ente econômico que consegue financiar o que precisa ser feito. E esse ente se chama Estado Nacional. Então, você dá um protagonismo ao Estado Nacional como agente da economia por essa capacidade endógena que ele tem de conseguir meios de financiar o socorro às pessoas, o socorro às empresas, o socorro a outros entes estatais. Então, essa característica do Estado, ela é muito importante. E ele pode fazer isso de duas maneiras principais. Ou emitindo dívida, ou seja, se endividando em nome da sociedade para financiar aquele momento, ou emitindo moeda, quando é necessário. Por enquanto, o Brasil está emitindo dívida, tá certo? E o Estado tem uma terceira função importante, que é organizar a atuação dos diversos agentes durante a crise sanitária, dialogando com a crise econômica, que também vai se transformar em crise social, como Siddhartha vai analisar daqui a pouco. Então, ele também é o único ator social que consegue fazer essa coordenação estratégica que precisa existir para que a sociedade enfrente esse momento, tá certo? Então, essas eram as minhas considerações iniciais. A segunda é assim, de onde é que estava vindo a economia antes de levar o choque? E aí eu vou olhar para o mundo e identificar alguns movimentos. Primeiro, estava vindo de um acentuado movimento de globalização. A gente estava num estágio avançado da globalização econômica, que se traduziu na criação de cadeias de valor econômico à escala mundial. E isso hoje é um problema,
o vírus está levantando esse problema. Como a gente tinha espalhado a escala de geração de valor mundo afora, agora a gente quer certos produtos e não tem. Então, você veja que no discurso de Jean Luiz, ele falou de insumo. E nós estamos dependentes de insumo que só alguns países produzem. Por que aconteceu isso? Por que isso não estava junto? Não estava junto porque a estratégia da economia foi separar para ser mais competitivo, para ter mais eficiência. E a eficiência agora está nos dificultando enfrentar o vírus. E há um debate econômico que vai ser posterior a essa fase, que é: vale a pena continuar avançando nesse padrão? Os Estados Unidos estão dizendo: quero mais não, quero um pedaço da minha indústria de transformação, por exemplo. Então, esse é um de onde estamos vindo importante, tá certo? O exemplo dos ventiladores. Está faltando ventilador e tem uma guerra mundial em torno do ventilador, porque a produção estava organizada numa cadeia global, tá? O segundo movimento é o movimento de financiarização da riqueza. A riqueza econômica tinha mudado. A geração da riqueza não se fazia mais como tradicionalmente se fez em outros séculos. Você tinha dinheiro, transformava dinheiro em produção física, e a produção física gerava um dinheiro ampliado e gerava, portanto, riqueza. Agora você pode passar de dinheiro para dinheiro ampliado sem necessariamente passar em produção. A hegemonia da esfera financeira se impôs no mundo e ela hoje é também uma dificuldade, porque ela ao fazer essa mutação na dinâmica da economia, ela tem pelo menos dois problemas associados. Um que é, as pessoas estão tendo dificuldade de se inserir na vida econômica. A questão do desemprego, a questão da qualificação para entrar na vida econômica está ficando muito difícil. E aí a crise nos surpreendeu com uma população muito mais vulnerável do que precisaria ser. Então, a economia está tendo problemas dentro dela que está dificultando o enfrentamento da crise, tá certo? E, por outro lado, ela está dificultando a capacidade da sociedade de distribuir a riqueza que é gerada. Nessa fase avançada da financiarização, ela está coincidindo com o aumento da concentração da riqueza econômica e, portanto, da desigualdade. E a desigualdade está sendo um elemento importante para a gente enfrentar a crise. Porque o vírus atacou, primeiro, os que tinham mais condições, mas agora está atacando os que têm menos condições. Nós estamos, talvez, na fase mais cruel do vírus, porque ele dialogou com um processo econômico gerador de desigualdade que dificulta a sociedade humana a enfrentar esse vírus. Então, provavelmente, nós vamos reavaliar também o movimento de financiarização como ele vinha sendo dado. O terceiro movimento é que a gente está vindo de um momento de revolução tecnológica. A gente não vinha de uma fase em que tudo estava como era antes. A gente vinha de uma fase onde a gente está falando na quarta revolução industrial. A gente estava falando de mudança dos padrões produtivos. A gente estava falando de mudança de era. Economista estava usando uma palavra da geologia. A gente fala da era analógica para a era digital. Economia não usava era, e agora a gente está usando, porque se trata, sim, de uma mudança de era. É tão profunda a mudança, a diferença entre a era analógica e a era digital, que nós estamos chamando de passagem de era. Então, isso não é atual, isso é uma coisa que já vinha de décadas anteriores, e que na crise a gente está acelerando. Então, a gente está acelerando uma mudança importante, mas essa mudança, por exemplo, está atingindo a manufatura. A manufatura do século XXI é muito diferente da manufatura do século XX. Querem um exemplo em Pernambuco? A fábrica da Fiat. A fábrica da Fiat é um pequeno exemplo do que é a manufatura do século XXI. E um exemplo atrasado, porque o automóvel já não será esse que a gente está produzindo, né?
Por outro lado, veja, a gente estava numa era de mudança dos paradigmas agrícolas. Não era só na indústria, a gente chama de revolução industrial, mas a agricultura também está passando por uma mudança técnica. A ciência-mãe da agricultura do século XX era a química. E tem duas outras ciências que estão ganhando espaço na produção agrícola. Tem a ciência, a genética, que está dando na agricultura dos transgênicos, e tem a biologia, que está dando na agricultura orgânica. Certo? Portanto, a agricultura do século XXI não será a agricultura do século XX. Nós estávamos no meio dessa transição, tá certo? Por outro lado, nós estávamos passando por uma revolução no mundo do trabalho. Essas mudanças dos padrões técnicos estavam reorganizando a inserção na vida produtiva daqueles que conseguiam se inserir na vida produtiva. Quem não conseguia estava ficando para trás. E quem conseguia tinha que se inserir diferente. Então, a gente está numa fase de desemprego alto no mundo, a gente está numa fase de formas de organização do trabalho diferente, mudando jornada, mudando o jeito de trabalhar. É uma mudança no mercado de trabalho, que vai implicar na mudança da organização dos trabalhadores. Os sindicatos tradicionais do século passado não vão responder aos desafios da uberização, por exemplo. Está sendo completamente subvertido. E estamos vivendo essa angústia no meio dessa fase de mudança do mundo do trabalho. A precarização e o aumento da jornada está sendo a resposta para as pessoas que conseguem se inserir. Todo o Uber que eu pego acaba de ser eu trabalho 15 horas por dia para conseguir sobreviver. Então, eram mudanças muito importantes. Além da crise ambiental. A gente está no meio de uma crise ambiental. Por quê? Porque o padrão de relação sociedade e natureza, em relação à economia e natureza, que predominou nos últimos séculos, é inviável. E a natureza está nos avisando. Esse padrão é inviável, vocês têm que aprender a desenvolver um outro padrão de relação da economia e da vida humana com a natureza. E é muito interessante que a gente está vendo como a natureza respirou depois que a gente foi para casa, tá certo? E que, como se não mudasse a crise ambiental, nós estamos numa mudança geopolítica. Para além da economia, na política, nós estamos no meio de uma transição geopolítica. Da hegemonia ocidental comandada pelos Estados Unidos nas últimas décadas, do pós-guerras do começo do século XX, para uma hegemonia da Ásia. E a crise está acelerando essa hegemonia, sobretudo porque a China sofreu menos do que os Estados Unidos com a crise. Então, é muita mudança que a gente está vendo. Estamos vindo e estamos vivendo essa experiência numa fase de muita mudança. E o Brasil? O Brasil, ele entrou em crise nos anos 80. Nossa crise não é nova. O nosso modelão exitoso claudicou nos anos 80, e nós vínhamos na fase recente de uma fase de muita dificuldade. A gente viveu um interregno no começo do século XXI. Esse interregno foi importante no Brasil porque, com a Constituição de 88, nós avançamos nas políticas sociais. Então, a economia do Brasil ia menos bem, mas as mudanças sociais iam melhor, a população se inseriu melhor. Então, o Brasil começou a ser também exemplo de que era capaz de ser uma economia importante com menores desigualdades sociais e menor exclusão social, mas isso foi um interregno. O pós-interregno, a gente vinha de uma fase de dificuldade. Então, a crise surpreende o Brasil numa fase de dificuldade dos agentes econômicos. Os agentes econômicos já estavam mais fragilizados desde 2015 para cá, 5 anos de grandes dificuldades econômicas. As empresas estavam fragilizadas, algumas delas endividadas, tendo que se recolocar no ambiente econômico de mudança que eu falei antes,
com poucas condições, porque estavam dificuldades. As famílias estavam fragilizadas, o desemprego cresceu muito no Brasil, a precarização da inserção no mundo do trabalho cresceu muito, as pessoas estavam mais empobrecidas, estavam mais endividadas, tá certo? O Pacto Federativo brasileiro estava esgarçado, ele já é difícil, e estava esgarçado com a crise do Estado brasileiro, porque uma crise importante que vem dos anos 80 é a crise fiscal brasileira. O Estado desenvolvimentista brasileiro, que foi muito importante no século XX para fazer do Brasil a 8ª economia industrial, faliu em 80. E de 80 para cá a gente tem um Estado brasileiro deficitário que se viabilizou se endividando e foi se enrolando na sua dívida e se enrolando na financiarização da qual eu falei. Então, são crises com agentes econômicos fragilizados. Eu acho que isso marca muito o ambiente brasileiro. E como se não bastasse a fragilidade econômica, o Brasil vive um momento de crise que eu chamo de crises gêmeas. É a crise sanitária que dialoga com a crise econômica no mundo inteiro, mas aqui dialoga com a crise política. Nem todo país está vivendo a incapacidade que o Brasil está tendo de fazer a coordenação estratégica, porque ele está vivendo ao mesmo tempo uma crise política. A gente não se entende politicamente. A gente vem de uma fase política de polarização e de um governo que não se dedica à coordenação estratégica. E aí a gente tem um déficit político que complica as duas outras crises, tá certo? Tanto que as medidas que o Estado tomou, quando teve que tomar, ele tomou de forma mitigada. A descoordenação política que junta com a visão ultraliberal do governo que a sociedade brasileira elegeu, faz com que o Estado atue, porque ele é o único que pode atuar, mas atua de forma mitigada. E como atua de forma mitigada, ele faz o serviço pela metade. E como faz pela metade, ele vai deixando uma sequela, tá certo? Então, por exemplo, o Brasil, pelo documento do Ministério da Economia, está gastando 4,1% do PIB nesse pacote de medidas econômicas que foram tomadas. A Europa está gastando quase 8%. Os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo ainda, está gastando quase 6%. Então, a gente entrou, mas entrou envergonhado, não garantiu o salário total, a gente comeu pedaço do salário de quem ficou ainda empregado. Então, essa é uma situação que faz com que, infelizmente, na minha leitura, o Brasil está perdendo a guerra para o vírus. A sensação que eu tenho hoje é que essas 3 crises juntas estão nos fazendo perder, por enquanto, a guerra para os vírus. E como o vírus está com mais força do que nós, a gente vai ter impactos na economia acima da média mundial. Todas as estimativas que nós temos para o mundo e para o Brasil do impacto de curto prazo da crise estão dizendo isso. O FMI diz que o PIB mundial vai cair 3%, o do Brasil 5,3%. A CEPAL diz que vai cair o PIB mundial 2% e o Brasil 5,2%. Então, a crise econômica aqui vai ser mais pesada do que em muitos outros lugares do mundo. E aí eu vou terminando o que é que nos espera. Eu tenho quanto tempo ainda? 7 minutos, professora. Tá. Então, meu 7 eu vou usar com o que é que nos espera. Eu vou dividir o meu nos espera para o futuro próximo, que eu vou dizer, olhando para Zé Luiz, sem vacina. Uma coisa é o futuro sem vacina e outra coisa é o futuro com vacina. Portanto, mais uma vez, é a saúde quem vai fazer a definição do meu futuro. Então, o que é que a gente vai viver no futuro sem vacina, tá certo? A gente vai ter, primeiro, o risco de novas ondas. Mesmo que a gente segure essa primeira onda, vai haver sempre o risco de novas ondas. Então, nós não vamos voltar ao normal. Nós vamos voltar ao que a gente está chamando um novo normal. Então, o futuro imediato é um normal remendado, tá certo?
é uma coisa parecida com o normal, mas não é o normal. Porque, por exemplo, para as pessoas, a cautela deve prevalecer. Nós não estamos baixando a guarda da cautela. A cautela vai baixar de nível, mas vai continuar. Então, provavelmente, a gente vai voltar usando máscara, a gente vai voltar cobrando das empresas um outro padrão de organização, um outro padrão de higiene. Então, a produção vai ter que se adaptar às exigências do pessoal da saúde e do consumidor, que não vai querer se arriscar e vai cobrar da economia a um ajuste. Então, a economia vai continuar se ajustando à realidade sanitária para poder respirar. Ela até vai tomar um fôlego, mas é um fôlego pela metade, porque ela tem que respirar. As aulas não vão voltar a ser como era, não vai ter mais sala de 100 alunos, de 50 alunos, porque aí não garante o afastamento necessário. Vamos ter que combinar, sim, ensino à distância com o ensino presencial. Então, a vida econômica não vai ser a que era antes. É um outro normal, ajustado a uma ameaça que vai continuar. E muitas empresas vão fechar, principalmente quem socorreu pela metade. No caso do Brasil, nós estamos vivendo isso. Nós colocamos quase 17% do PIB brasileiro no sistema financeiro. 1,2 trilhão dá quase 17% do PIB brasileiro, tá certo? Mas o crédito não está chegando na ponta. E o desespero dos empresários está aparecendo porque ele não está conseguindo segurar esse dinheiro. Então, vai ter uma quebradeira. Então, eu acho que o cenário do próximo semestre é um cenário de quebradeira de empresas no Brasil, principalmente as pequenas e médias empresas, tá certo? E o papel do Estado vai ser muito discutido no Brasil. Nós vamos prorrogar algumas medidas emergenciais. Então, vai ter um clamor daqui a pouco para prorrogar algumas medidas emergenciais. A turma que não vai poder voltar, o turismo, que vai ser a última, a produção cultural, que vai ser a última. E aí, a gente vai deixar o pessoal sem nenhuma proteção? Então, tem um debate que vai continuar no futuro próximo sobre o papel do Estado. E de um futuro mais próximo, como é que retoma? Não tem unanimidade no Brasil, nem dentro do governo. Todo economista diz, retoma pelo investimento. Porque quem puxa a dinâmica da economia é o investimento. Dentro do governo tem duas visões. A visão da Casa Civil e a visão do Ministério da Economia. Nem no núcleo duro do governo tem unidade. Então, a pergunta que a sociedade faz é, e aí, vamos retomar por onde? Qual é a principal estratégia para o segundo semestre para a gente começar a estimular os agentes econômicos? Então, essa discussão é muito séria, tá certo? E o quadro social vai estar em forte agravamento, tá certo? Então, nós estamos, o futuro, eu acho que é um futuro próximo de muitas incertezas, principalmente no caso do Brasil. E os agentes econômicos estão dizendo isso. Todas as nossas pesquisas sobre confiança embicaram e não retomam. E a turma ainda está pensando em retomar pelo investimento privado do exterior com a desconfiança que o Brasil está gerando no mundo. Então, eu acho que o segundo semestre do Brasil, economista vai ter muito trabalho, porque o debate econômico vai voltar com muita força. Mas eu vou usar meus minutos final para olhar um pouquinho mais para longe. E a minha hipótese mais para longe é muito parecida com a de Zé Luiz. Eu acho que a pandemia veio para acelerar as mudanças. Portanto, o futuro mais adiante vai ser um futuro diferente do que a gente viveu no século XX. Alguns historiadores estão dizendo que nós estamos começando agora o século XXI, né? Porque é uma ruptura importante que dá marca à emergência de um novo século. Então, parece que o futuro, a médio prazo, é um futuro de mudanças profundas, acelerando mudanças e questionando outras. A globalização vai estar em discussão. Vai querer manter acelerada a globalização ou o protecionismo à escala nacional
vai ganhar espaço? Hoje, me parece que o protecionismo à escala nacional vai ganhar espaço liderado pela maior potência do mundo, que está forçando a outra grande a tomar uma estratégia parecida, tá certo? A financiarização vai arrefecer? Então, essa é uma pergunta para os economistas importante. Eu tenho dúvidas, mas ela é a menos afetada pela crise. A economia material, a economia da esfera produtiva, está muito mais afetada do que a economia da esfera financeira. Então, vai restar uma força desigual a médio prazo entre a esfera financeira e a esfera produtiva. Só que tem um detalhe, a esfera financeira está articulada com a esfera produtiva. E aí eu vou usar o exemplo da saúde para homenagear Zé Luiz. Os nossos hospitais privados, eles são parte hoje de cadeias mundiais, que tem por trás os bancos, né, que pegou o setor saúde. E o setor saúde será um daqueles que a gente tem que rediscutir a médio prazo. E eu acho que isso é uma coisa muito boa, Zé Luiz. Saúde vai ser revisitado pelos economistas. Sabe como é que os economistas classificavam saúde? Serviços de saúde, na caixinha do social. E a gente está aprendendo a duras penas que saúde é produção, que saúde é economia. Esse conceito de complexo econômico da saúde vai entrar na agenda dos economistas. Nós vamos precisar de vocês para discutir isso, tá certo? E isso significa avanços tecnológicos. Então, o que você falou dialoga profundamente com a produção de vacina, com a produção de novos medicamentos, com a produção de novos materiais, com a medicina à distância. E isso é economia. Então, a economia não é só serviços sociais. A economia gera renda, a economia gera riqueza com saúde. Então, o que a gente vai fazer do SUS? O SUS foi valorizado na pandemia. A pandemia mostrava o Brasil com essa vantagem relativa que a gente está perdendo. Essa podia ter sido uma vantagem relativa, que a questão política está nos impedindo de usar, e o liberalismo está nos impedindo de usar. Mas eu acho que nós vamos discutir saúde, eu espero estar em vários debates com Zé Luiz, né, daqui para frente, tá certo? Eu acho que a era digital também veio para ficar, então ela vai dar uma luz importante no que será o nosso futuro. Acho que o debate ambiental vai ganhar espaço. Essa semana eu participei de uma agenda com o setor hoteleiro de Pernambuco, e o empresário lá de Porto de Galinha disse: o nosso maior bem não são os nossos hotéis. E ele era um hoteleiro. O nosso maior bem é a praia de Porto de Galinha. Então, é a natureza que é o maior bem. E sem aquela natureza preservada, respeitada, a economia não funciona. Então, nós vamos voltar a discutir. Nesse ponto, eu acho que nós vamos ter uma agenda mais ampla do que a gente tinha. Os padrões... Já acabou meu tempo, né? Já. Então, eu acho que a gente vai ter uma agenda de médio prazo muito interessante e espero que a gente, no debate, possa aprofundar uma agenda de médio prazo nova, diferente da que a gente tinha antes da crise. Muito obrigado, professora Tânia, pela exposição, foi excelente. E gostaria de passar a palavra para o professor Siddhartha Soria, para ele poder fazer essa análise do quadro social. Bom, olá a todos. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite, muito gentil, e aproveitar e confessar uma coisa aqui. Eu não sabia, quando aceitei o convite, com quem eu ia dividir a mesa, né? Porque se eu soubesse, eu na verdade, eu não teria aceitado a participar, senão como ouvinte e não falante. Porque, enfim, inclusive para que o meu tempo pudesse se subdividir entre o Zé Luiz e a professora Tânia, que, de fato, a gente sempre aprende muito, né, quando está diante de especialistas tão renomados, enfim. Então, eu espero, nesse sentido, ser rápido aqui na minha fala para a gente já ir logo para o debate aqui, né?
como sociólogo, na verdade, eu sou sociólogo do trabalho e do desenvolvimento, inclusive, particularmente, né, é sempre um prazer ouvir o professor Atânia falar, eu como um estudante, né, do desenvolvimento, né? Então, uma vez que, né, o professor José Luiz falou da crise da saúde, né, a professora Tânia falou da crise econômica, eu vou tentar esboçar algumas reflexões aqui sobre a crise social e que, na verdade, eu poderia ampliar, incluindo a crise política, uma crise cultural, por que não dizer, de perpassa toda essa confusão que a gente vive, né, no debate, na agenda hoje, ninguém se entende. Eu vou tentar falar um pouco sobre isso. E eu começaria discutindo, enfim, mencionando rapidamente essa questão do mal-estar, né? Que eu imagino que todos, em algum momento, nesses meses que a gente está esperando, vejam, né, para que ponto que a gente está, né? A gente está esperando há quase 2 meses a quarentena começar, né? Porque justamente essa questão da falta aí de coordenação, que é, de fato, uma questão fantástica, pelo horror que a gente está vendo, a ausência de governo federal e como isso nos custa caro e vai nos custar muito mais caro ainda. Bom, mas, então, sobre essa crise social, né, ela tem, né? Então, partindo dos pressupostos aí que a crise de saúde é real, porque a doença é real, ela é um fato objetivo, e ela gera efeitos igualmente objetivos na dinâmica econômica. Então, essas duas crises, elas são absorvidas pelo cidadão comum de um modo turbulento, né? E que, inclusive, explica em boa medida, na minha opinião, a sobrevivência ainda desse governo federal, né? Que acaba se alimentando desse caldo de confusão, desorientação, né? Então, eu começaria falando, na verdade, de uma crise que a gente vive desde 2013, vou falar em crise política, né? Meados de 2013, e a crise econômica vai vir logo a seguir, 2014, 2015. Então, se a gente parar para pensar, nós estamos em crise política, crise econômica, enfim, há 7 anos. A Segunda Guerra Mundial demorou mais tempo do que esse período de crise que o Brasil vive, né? Então, você tem um avanço desse conservadorismo obscurantista, né, irracionalista. Eu estava até relendo o Karl Mannheim, né, no livro que ele tem sobre planificação democrática, né, em que ele procura situar e diferenciar os totalitarismos, né? Ele não gosta, por exemplo, de colocar no mesmo grupo o totalitarismo de esquerda e de direita, ou o socialista e o fascista, né? Porque, afinal de contas, os socialistas, ainda que na vertente autoritária, totalitária, stalinista, a causa deles era enfim, era nobre, por assim dizer. Os métodos eram competitivos, era nobre. Já no fascismo, é isso que a gente vê. Eu não consigo parar de pensar em Mannheim quando eu vejo as ações desse governo, né? E especialmente a base social que ela tem, esse governo tem, né? Em que a aposta que se faz é no ódio. Então, você sempre tem que ter um grande inimigo, uma grande solução mágica, enfim. E a cloroquina, nesse sentido, para discutir política sociologicamente, ou fazer uma discussão sociologia política do Brasil hoje, a cloroquina seria o nióbio da vez, né? Então, você sempre tem que trabalhar o inimigo, é o comunismo, é o esquerdismo, enfim. Essa espiral, né, de avanço aí do obscurantismo no campo da política, né, ele foi amplificado de modo fantástico pelas redes sociais, né, que tem um poder imenso de disseminação de conteúdos. E aí eu chego no primeiro elemento dessa crise, desse mal-estar que a gente vive. Com o tempo, as pessoas, especialmente num país, numa sociedade como o Brasil,
né, em que, historicamente, grande parte da população se vê alijada do acesso à educação, né, à cultura, né, de um modo mais aprofundado, a gente acaba sendo muito mais, como população, vulnerável muito mais exposto a uma espécie de relativismo cultural, um relativismo de valores que joga todos nós, né, numa espiral de desorientação. Então, o primeiro elemento que eu colocaria aqui para caracterizar esse mal-estar social seria uma perda de referenciais objetivos, né? Ninguém mais sabe, ou grande parte das pessoas aparentemente se comporta como se não soubesse direito o que é o certo, o que é o errado, para onde ir, qual é o sentido das coisas. E isso é, na verdade, né, amplificado, isso é maximizado justamente pela presença dessa, né, enfim, do obscurantismo, né, que ele é irracionalista, ele é anticientífico, ele demoniza adversários políticos, ele introduz uma lógica de guerra, né, no debate político, né, especialmente o que é traumático e problemático numa sociedade democrática, sociedade moderna, né, em que as divergências político-ideológicas elas têm que ser encaminhadas no âmbito, né, civilizado das instituições, mas não é isso que a gente vê uma lógica de destruição, uma lógica de guerra, e em que o seu interlocutor ele é um inimigo que tem que ser destruído, né? Então, com isso, a gente tem uma crise aí de valores em que a ciência passa a ser contestada e que cria um problema a mais, né? As crises gêmeas aí, eu colocaria que são crises é uma crise quadrigêmea, porque ela é de saúde, ela é econômica, ela é política, ela é cultural, ideológica, porque ela gera muito mais fumaça e confusão do que esclarecimento, né? Guiado diariamente pelas redes sociais com conteúdos fictícios, absolutamente malucados, e muita gente ainda leva a sério. Enfim, com isso, nós temos a ciência sendo contestada, né, o que atrasa todos os esforços, né? Inclusive os esforços que foram elencados pelo professor, né, José Luiz aqui, né, o que coloca o Brasil atrás também nesse campo, né? Então, mas sobretudo, então esse é um elemento de mal-estar, né? Então a gente isolado, esse isolamento se prolonga por conta da crise política, pelo fato de não existir, né, poder de coordenação, não existe um governo que esteja coordenando as diversas instâncias de atuação, os poderes municipais, estaduais, as Forças Armadas, que poderiam ter uma utilidade imensamente, né, maior, né, nas áreas de logística. Então vai construir hospital de campanha, vai organizar trânsito, vai atuar no planejamento, mapeamento de áreas, né, que tem focos maiores ou menores da doença, enfim. Tudo isso se esvai, né, na inação e no elogio da loucura que o governo atual vai alimentando, né? Bom, esse ponto, né, além, evidentemente, desses nossos déficits históricos, né, de acesso à educação, de acesso à educação de boa qualidade, de acesso à cultura, uma cultura crítica e uma capacidade de pensar não apenas logicamente, mas sociologicamente, né? Inclusive, a gente está vendo muito isso agora acontecer, né, eu conversando ali com pequenos empresários que me dizem, poxa, mas eu não posso esperar resolver o problema da saúde porque eu estou perdendo meu negócio agora. Então, isso é uma constatação muito lógica da parte dele, né? Mas aí o que está faltando? Uma capacidade de reflexão um pouco sistêmica, né? Então, que necessariamente pressupõe a capacidade de você fazer relações mais amplas do que simplesmente atuar, né, apenas tendo em vista o dia de amanhã e como é que eu vou fechar minha folha de pagamento, e, enfim, que é o que faz com que ainda exista resistência às medidas sanitárias, né, por parte aí de pequenos comerciantes, de alguns setores das classes médias, e apoio ao governo, né, pelo fato de que supostamente ele está querendo destravar a economia, como se, né, fosse muito simples, né, como se a economia tivesse
em recessão apenas porque não estão deixando as pessoas trabalharem, né? Enfim, uma simplificação absurda do debate. Bom, a esse cenário, eu acrescentaria, né, o custo, né, de elementos, de fatores que foram, né, se avolumando nos últimos anos. Eu estou comentando aqui agora sobre as reformas, né, que foram feitas nos últimos anos aí, né, com a justificativa de resolver problemas, né, os problemas econômicos, etc., e que não resolveram nada. Então, bom, enfim, com a crise econômica que o Brasil, em que o Brasil está desde praticamente 2015, 14, 15, né, em que nunca a gente superou, ou até hoje não superamos, né, esse processo de regressão de direitos, né, que acaba sendo justificada pelos governantes de plantão. Então, você teve o golpe lá atrás, depois você teve o governo Temer, e agora você tem o governo Bolsonaro, e sempre justificando essa regressão de direitos como um remédio amargo, né, para combater a crise econômica, a crise social, a crise, por exemplo, a crise da violência, a crise de segurança, e tudo aquilo, né, que faz com que as pessoas tenham esse mal-estar crônico, né? Então, daí vem as reformas. Tem uma reforma trabalhista, reforma previdenciária, sempre sintonizadas com esses diagnósticos enviesados da ótica liberalizante, né? Ou neoliberal, a ótica da economia ortodoxa, né? Que, além dessas reformas, incluiu também a emenda constitucional do teto de gastos, que, para todos os efeitos, é uma reforma anti-Estado, né? É um golpe mortal na capacidade do Estado, justamente de atuar na economia quando o setor privado não tem fôlego para isso, né? Que é exatamente o que está acontecendo agora, né? Então, naturalmente, todas essas reformas, então, teto de gastos, reforma previdenciária, reforma trabalhista, não resolveram problema algum, né? Mas pioraram problemas historicamente existentes, como a desigualdade socioeconômica fantástica, a exclusão de quase metade da população laboral a brasileira de um sistema de proteções previdenciárias e trabalhistas. Eu estou falando da informalidade, né? E mais do que isso, elas criaram novos problemas, né? Então, eu, como sociólogo do trabalho, estava analisando, né, quando a gente tinha dados, porque nem isso a gente está tendo fácil. Até um apagão de dados a gente está vivendo aí, dados relativos a emprego, por exemplo, CAGED, RAIS. Então, no caso da reforma trabalhista última, você teve um caso de legalização de uma prática informal, né, de contratação e precária, que é o contrato de trabalho intermitente, né, que em Pernambuco, por exemplo, no ano passado, respondeu por quase metade do saldo positivo. Então, um governo que vendia como recuperação econômica, né, esses números, na verdade, esses números eram inflados por conta desse tipo de contrato, que pagam pessimamente. Então, o contrato de trabalho intermitente, ele é uma modalidade que eu vi alguém chamar de emprego sem trabalho. Ele assina a carteira, mas, ao mesmo tempo que ele assina a carteira, então, ele entra na estatística de empregado, ele não sabe quanto vai ganhar, porque ele não sabe quanto tempo ele vai trabalhar, a jornada dele, quanto vai ser, porque ele é intermitente, ele fica à disposição para trabalhar ali, né, de acordo com o contrato que ele assina, mas ele não sabe quanto vai ganhar. Enfim, é uma espécie de legalização do bico, né? Bom, essas formas precaríssimas de trabalho, né, que são criadas, né, pelas reformas, né, são alimentadas, são impulsionadas pelas reformas, ainda a gente deve considerar, né, o capítulo da tecnologia, né, no sentido de ser usada para instrumentalizar isso. Então, longe de mim aqui, né, assumir uma postura ludita, né, de demonizar a tecnologia, mas a tecnologia ela é sempre um instrumento que ela vai ser utilizada em função de certa lógica societal, de uma lógica cultural, de uma lógica de um interesse, né, de um ponto de vista, uma perspectiva, né, política ideológica. Então, a tecnologia, ela não, em si, ela
enfim, é neutra, né? Agora, o modo como você utiliza, se apropria dela, eu vou falar disso no final de novo aqui. Então, o que eu quero dizer aqui, com o capítulo da tecnologia, né? Para apresentar mais um elemento a esse estado de mal-estar e de desamparo, desorientação, né? Eu estou falando da tecnologia do compartilhamento, né? Da economia do compartilhamento, né? Eu estou falando do trabalho por aplicativo, né? Que está se espalhando e que hoje, inclusive, é uma forma decisiva e central de ainda garantia de alguma circulação, né, de bens, serviços e mercadorias nessa sociedade nossa que está paralisada pelo vírus, né? Então, todos esses trabalhos por aplicativo, né, que alguns chamam de uberização da economia, enfim, eles, na verdade, caracterizam aquilo que a gente pode chamar do seguinte: tecnologia do século XXI com relação de trabalho do século XIX, né? Porque esses trabalhadores nem mesmo são reconhecidos como trabalhadores, né? Como assalariados. Então, sobre eles não há nenhuma proteção, né? Estatal, enfim, jurídica, não existe proteção sobre esse trabalhador, né? Apesar de ele estar trabalhando, e muito, né, para ganhar cada vez menos. Então, ao mesmo tempo que essas tecnologias, né, dos aplicativos, o trabalho por aplicativo, elas enriquecem corporações fora do país, elas aprofundam a vulnerabilidade do trabalho, né, no nosso país. Agora, por outro lado, pelo fato, então essa é uma característica perversa, inclusive, né, desse fenômeno. A gente está criticando o fenômeno, né, do trabalho, dessa modalidade de trabalho, né. Agora, não podemos negar que ele oferece uma saída, né, ainda que desesperada, para a geração de renda. Então, quem resolve entrar no trabalho por aplicativo, vai pilotar Uber, vai, enfim, andar com a caixinha nas costas, levar compras e tal, tem alguma renda entrando ali. E isso, paradoxalmente, pode ter servido como um colchão amortecedor das tensões sociais, que necessariamente elas tenderiam a se ampliar por conta da recessão, da crise econômica, da estagnação econômica prolongada, do desemprego prolongado, do subemprego prolongados. Então, quer dizer, a gente está numa desorientação social, mal-estar, adoecimento, que ele é físico e é psíquico. Enfim, é uma experiência nova na história da humanidade, ter esse período de isolamento tão grande. Então, as consequências disso, para seres que são necessariamente sociais, como nós, ainda estão por ser catalogados e analisados. Enfim. E aí, para fechar aqui, e dar tempo para a gente debater, enfim, ouvir o pessoal debatendo aí, eu queria só falar um pouco de cenários futuros, já que o título era Cenários da Pandemia do Covid e Cenários, né? Então, aqui eu vou só, para variar, experimentar inverter aquela máxima do Gramsci, né? Que o Gramsci falava do pessimismo da inteligência com o otimismo da vontade. Eu vou querer inverter isso, porque o momento atual ele está favorecendo mais mergulhos depressivos, mesmo de vontade, ou mesmo qualquer vontade de fazer qualquer coisa, e tentar buscar na razão alguns elementos para manter algum grau de otimismo, né? Então, inclusive fazendo eco aí ao que José Luiz e a professora Tânia já falaram, algumas hipóteses aqui que eu coloco para serem testadas relativas a como é que a gente poderia redesenhar aí a ordem das coisas, né? Ou estabelecer aí elementos para um novo normal, né? Como é que seria esse novo normal? Bom, então, por um lado, me parece que, então essa é uma hipótese, né? Que o liberalismo ele deveria ser decretado o fim dele. Econômico, naturalmente, né? Liberalismo político é outra história. E a consagração do Estado, né? Então, o caráter essencialmente ideológico das escolas econômicas liberais, com seus chavões, né? Para mim, não poderia ficar mais evidenciado agora esse caráter ideológico em pandemia que ameaça o mundo todo e diante da qual quaisquer remédios da turma do livre mercado, né, enfim, suas
tribos diversas absurdos ou inúteis, né? Como é que você pode querer enfrentar a magnitude do problema que a gente tem hoje sem prescindir do Estado? Então, o Estado é a maior invenção da humanidade precisamente porque só ele é capaz de dar vazão a gigantescas quantidades, né, idosas de coordenação de esforços, de direcionamento de ações, regulação das atividades humanas necessárias, não apenas ao combate à pandemia, mas também à devastação econômica, né, que decorre da pandemia, né? Então, não é por acaso, por exemplo, que os países mais bem-sucedidos no combate aos efeitos da pandemia são justamente aqueles com aparatos estatais de intervenção econômica e regulação social mais estruturados. Discutir aí, né, isso em outras palavras, é Estado ou barbárie. Né? Não tem... E com isso eu não estou aqui também querendo dizer que o Estado deve substituir a iniciativa privada, até porque as experiências de desenvolvimento historicamente bem-sucedidas sempre tiveram graus de acerto, de conserto, de articulação entre, né, o Estado e o mercado, né, precisamente entre o setor público, o setor privado e o papel da ciência e tecnologia. Né? Então, não existe país desenvolvido hoje que não tivesse, né, experimentado modalidades diversas de ordenação em cima desses 3 pilares. Né? Bom, e um outro ponto é a consagração da ciência e da razão, que veio aí de anos e anos e ainda está, né, em xeque, em questão, mas por um grupo cada vez menor de pessoas, felizmente, aparentemente, né? Então, a ciência que foi tão contestada no passado, e as ciências, inclusive... E aí eu até queria ouvir depois o José Luiz, né, porque o professor José Luiz, porque nós das ciências urbanas nós somos alvo de achaques e ataques ao estatuto científico do que fazemos desde sempre praticamente. Mas a turma do obscurantismo chegou já ao ponto de questionar ciências duras, né? Então, esse vírus aí é não sei o quê, ele é uma invenção, isso enfim, né? O que a gente está cansado de ver por aí, né? Essas manifestações malucas aí, e também faz parte do mesmo fenômeno, né? Essa insistência, né, de líderes populistas em inventar elixires mágicos ou remédios mágicos capazes de resolver o problema num estalar de dedos, né? Desprezando, então, até porque desconhece completamente a lógica, né, como é que a ciência funciona, acha que é fácil fazer ciência. Em outras palavras, né, não existe qualquer esperança de resolução dos problemas, né? Nem os de saúde e nem os econômicos, que aí as ciências humanas é humana, então o estudo, né, a análise de políticas públicas, né, a capacidade de produção de diagnósticos, de mapeamento de populações, né? Então, todo esse conhecimento de natureza socioeconômica que tem que ser produzido para justamente ser integrado com os esforços, né, dos cientistas na área da saúde, isso é vital, né? Isso é vital, é central, né? Então, não há possibilidade de solução dos problemas, especialmente o tamanho desse que a gente enfrenta agora, que não coloque a ciência, o bom senso, a racionalidade como atores centrais. Então, além do Estado ou barbárie, eu coloco que ciência ou barbárie também. Né? Ou é ciência ou é barbárie. E aí, finalmente, aqui eu tenho, não como hipótese, mas como talvez uma reflexão, né? O momento atual, e já que a gente dificilmente vai voltar ao normal, como era o normal, talvez nos imponha o desafio de ressignificar algumas categorias conceituais, ou mesmo inventar outras, né? Bom, a recuperação dos mecanismos estatais de regulação da atividade econômica, produtiva, laboral, da seguridade social, né? Então, isso tem que ser colocado. Mas certas, como é que eu diria, certas categorias que tinham um uso
específico, no momento pré-pandemia, elas teriam que ser revistas. Então, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos, na verdade. A educação à distância, atividades flexíveis de ocupação. No caso, O professor Siddhartha caiu a conexão, né? Parece que fica a conexão assim, Márcio. Certo. Márcio, Oi. faltava muito tempo para o professor? Não, faltava, na verdade, 1 minuto. Vamos fazer o seguinte, a proposta é que você passe as perguntas e Certo. se tiver alguma pergunta para Siddhartha, eu já vi que tem, na fala dele ele faz as conclusões. Maravilha. Né? Maravilha, Veríssimo. Na verdade, assim, o debate está excelente, né? Mas o nosso tempo está escasso, infelizmente. E aí eu recebi 7 perguntas. E aí eu preciso definir, né, quais vão ser feitas pela questão do tempo. E aí eu vou priorizar por ordem de chegada. Então, a gente teria aí uma pergunta para cada palestrante. E a primeira pergunta do professor Valdeci, que foi a primeira que chegou para mim, seria endereçada à doutora Tânia, né? A atual crise sanitária mostrou a necessidade da economia brasileira em retomar urgentemente a agenda de investimentos em ciência e tecnologia. Como a senhora visualiza o papel da educação, em especial da universidade pública, diante desse desafio? Então, o professor Valdeci Guimarães, que é o nosso vice-coordenador do curso de Ciências Econômicas. E agora eu vou fazer também uma pergunta da professora Mona Lisa, que foi a segunda que chegou para mim, justamente para o professor Siddhartha e para o professor José Luiz. Né? Vamos lá, deixa eu selecionar aqui. Pronto. Professor José Luiz e Siddhartha, né? Como vai ser o novo normal, considerando a negação da pandemia por boa parcela da sociedade? Ela se refere à sociedade brasileira, né? Não vemos este nível de negação em nenhum lugar do mundo, ou pelo menos não na maioria. Então, seriam essas questões, né, que a gente coloca, e ao final eu gostaria de contar com a participação do nosso vice-diretor Gilson, né, para ele poder promover o encerramento dessa discussão. Muito obrigado. Seria então a professora Tânia, né, a primeira a responder. Microfone da professora. Professora Tânia, né? Abri. Estão me ouvindo agora? Estamos, sim, professora. Com investimento em educação e ciência e tecnologia, na minha agenda ele estaria lá em cima da prioridade. Não só na minha, na agenda mundial. Na China, por exemplo, grande parte das mudanças que aconteceram na China é que elas priorizaram formação de gente e investimento em conhecimento novo. Então, eles são o que são hoje porque eles partiram para essa prioridade. As pós-graduações das principais universidades do mundo estavam cheias de chinês. Nos Estados Unidos faziam classes especiais para a meninada chinesa aprender. Então, quem quer fazer um processo de desenvolvimento tem que investir nisso. E aí, de novo, nós economistas temos que tirar a educação da caixinha do social. Educação é economia. E nós aprendemos isso recentemente. A interiorização do sistema educacional de nível superior no Brasil, recente, se transformou em economia. Quem conheceu Caruaru, quem conheceu Petrolina, quem conheceu Crato Juazeiro há 20 anos atrás e conhece hoje, parte grande do que aconteceu foi investimento em saúde e em educação.
Porque a educação vira economia, a educação superior virou economia nas necessidades médias. Gerou produção imobiliária para fazer alojamento para professor, alojamento para aluno, moeu o barzinho da esquina, gerou a lanchonete. Isso é economia, gente. Educação move a economia. Então, eu acho que isso devia estar na nossa agenda. Infelizmente, o Brasil está na contramão. Está reduzindo investimento em ciência e tecnologia, reduzindo investimento em educação. Isso é o que não se deve fazer. O que se deve fazer é ampliar investimento. E aí, de novo, é investimento público. Porque o lastro principal aí é investimento público. Não é que não se mobilize o investimento privado, mas é o investimento público que mobiliza o investimento privado. Zé Luiz sabe do que é que eu estou falando. Ele também mobiliza o investimento privado. Mas se ele não tivesse a cerejinha do investimento público, ele não mobilizaria o investimento privado. Então, não tem liberalismo aí. Aí é definição estratégica e ponto. Então, acho que aí o Brasil está patinando. Ok, professora, muito obrigado, viu? Gostaria de passar, então, a questão para o professor Zé Luiz, né? Perfeito. Muito obrigado. Bom, Tânia Costa me respondeu. Muito obrigado. Já foi perfeita, entendeu? Quando você fala o novo normal, né, e a Mona Lisa diz aqui, né, ela fala, né, que houve uma negação. Mona Lisa, infelizmente, não foi só no Brasil, não. Né? Eu posso dar alguns exemplos no mundo sobre essa negação e como vai ser o novo normal, né? Entre aspas, né? Não tem um bola de cristal. Mas se você olhar alguns países, né? Vou citar alguns exemplos para a gente comparar. Né? E, só aproveitando o gancho, que também respondeu muito bem a sua pergunta, se você olhar, essa negação ocorreu em países tipo os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, né? Muito dinheiro, mais rico do mundo, né? E não houve uma coordenação em relação a essa pandemia. As pessoas começavam a não acreditar em quem eu queria dizer. Se era o Anthony Fauci, ou se era o presidente, ou se era o prefeito, ou se era o chefe do posto de saúde. Eu só sei que, nessa dúvida, dessa negação que podia ocorrer nos Estados Unidos, simplesmente, não digo milhões, né, mas 40 mil pessoas morreram em definição de uma semana. Isso foi nos Estados Unidos. Né? Aí eu vou colocar em outro país. Né? A Alemanha, a única pessoa que falava de saúde, por que pareça, era a primeira-ministra. Ela era só, ela explicava, passava a informação correta do que estava ocorrendo, né? E as pessoas escutavam ela. Né? No momento que as pessoas escutavam, seguia corretamente, eu diria assim, a receita. E a Alemanha se sabe muito bem. Né? Outros países, né, tiveram que ser mais agressivos, né, em relação a esse controle do isolamento. Eu falo do isolamento social. Né? Então, as pessoas realmente... A Índia foi uma delas, né? Está sendo uma delas. Né? Se você olha, comparar com a quantidade de pessoas que tem na Índia, né, com o Brasil, ainda está controlando bem. Tá entendendo? Alguns países menores fica até difícil, né, porque são menores, mas o nível cultural e tecnológico e a crença nas autoridades, que o Fernando falou muito bem, né, ela explicou muito bem, e desde os anos 80, a gente vem oscilando muito, as pessoas começam a não acreditar, existe uma certa descrença no que está ocorrendo. E, além disso, veja só, a nossa população do Brasil, né, eu falei com algumas pessoas da periferia, eu não fiquei chocado, porque eu já sabia da história, né? Mas eu não disseram para mim que eu só morrer de uma gripe, isso, rapaz, isso não é uma gripe. Não, eu sei, eu não via, eu sei, é muito grave. Mas meu primo morreu semana passada, atropelado, entendeu? É como se a morte fosse uma coisa natural para a parte da população brasileira. Então, você dizer, morreram 50 mil pessoas, mas a gente morre mais de 100 mil, né? De acidente de moto, por latrocínio, etc. É como se o Estado ele não tivesse presente na mente das pessoas. As pessoas não acreditam. Aí eu posso a palavra negação mesmo. As pessoas não estão acreditando. Você vai na periferia, usa uma máscara, ele diz, como é mesmo, eu coloco isso aqui, para que serve isso? Para proteger do vírus? Nada, doutor, não tem problema nenhum, não, entendeu? Só pode, eu aguento a história. Eles não acreditam, eu estou generalizando, claro, eles não acreditam na autoridade brasileira. Isso é péssimo, né? Então, o normal que vem após, veja só,
O problema que nós vamos enfrentar, isso que a Tânia falou, eu vou colocar os números otimistas. Como no otimista, eu vou colocar para você. Em janeiro, fevereiro, vamos ter uma vacina que imuniza 95% das pessoas. Maravilhoso. Desenvolvido nos Estados Unidos, uma na Europa, outra na China. Maravilhoso. Eles têm que produzir bilhões de dólares. Não existe parque produtivo para isso. A Oxford, tá certo? Em 6 meses, a partir de uma produção que talvez daqui a um ano, ele vai imunizar toda a população do Reino Unido. Ou seja, no final do próximo ano, no Reino Unido. Ok? Se você olhar Estados Unidos e China, só a China tem mais de 1 bilhão de pessoas. Né? Que dá quase 20 vezes a população do Reino Unido. Ele vai levar mais um pouquinho de tempo para isso. Ou seja, se tudo der certo, a vacina for descoberta, o Brasil está na fila final. Ele vai passar pelo menos mais 2 anos, ou mais um pouquinho, viu? Eu estou sendo otimista, para que as vacinas cheguem aqui. Tá certo? E, possivelmente, eu não sei se o Butantan e o Maguinho vai fazer parte do consórcio internacional, porque o próprio país disse que não queria participar. Você percebe? Nós ficamos distantes. Isso é o povo está descrente. Aí você diz, mas, puxa, isso parece uma catástrofe. É uma catástrofe, mas tem reversão. Né? Quer dizer, a Tânia falou muito bem. Educação, tecnologia, é pura economia. Até rimou, não foi, Tânia? Até rimou. E é perfeito. Essa, eu diria que é o trabalho nosso do dia a dia, gente. A gente tem que multiplicar essa visão para que a população mais baixa ele assimile isso. Né? Aqui tem o professor John Albuquerque, né, que faz a parte, né, de bioinformática e da parte de epidemiologia. Praticamente todo dia está nas rádios. É Geraldo Freire, entendeu? Hoje eu estava na TV aí, TV Jornal do Caruaru, ou a gente está... E não importa se é Globo, se é TV Jornal, se é Geraldo Freire, entendeu? Se é o Jornal do Comércio. Nós, gente, nós da academia, entendeu? Nós fazemos ciência, que fazemos economia, nós temos que estar educando o povo. A forma de educação vai mudar. Então, ele falou muito bem. E está mudando. Isso não ocorre de uma hora para outra. O que ocorre de uma hora para outra é epidemia. Pandemia ocorre de uma hora para outra. Educação é um pouco mais lenta. Mas esse mecanismo que vocês estão fazendo agora, as pessoas que estão na sua casa, aqui tem mais de 40 pessoas juntas discutindo, a população vai começar a absorver isso. Eu tenho essa esperança que, possivelmente, uma mudança de visão, uma mudança de opinião da população, nos próximos anos, que é quando a vacina vai chegar para cá, a gente vai mudar a nova geração. Eu acredito nisso. Entendeu? Eu acredito que eles vão começar a guiar com objetividade. Porque se você observar, Manalis, um problema muito sério na nossa cultura, que o Brasil é disperso. Não é interdisciplinar, que são as primeiras palavras de Tânia. Disperso. Eu sou pesquisador, eu só trabalho com o dedo esquerdo. Eu sou pesquisador com o ouvido direito. O matemático, o que é que o matemático entende de medicina? Entendeu? O que é que o médico vai se meter com a matemática? E hoje a gente está vendo, se você faz a interconexão das disciplinas, você tem um alvo, um objetivo claro. Isso é extraordinário. E a pandemia nos ensinou isso. Hoje eu estou trabalhando com físicos, estou trabalhando com matemáticos. Eu gosto dessa área, mas eu não imaginava que escrever um paper para o Physical Review Letter. E está praticamente provado esse paper, entendeu? É impressionante ouvir que matemática fala muito de medicina. A medicina fala muito de matemática. Mas isso por quê? A gente está trabalhando na pandemia. A gente tem que tentar resolver isso, desenvolvendo modelos, entendeu? Ontem recebemos uma frase do referi, que eu vou botar no meu currículo. A frase do referi foi simplesmente dizendo que, possivelmente, a informação que está contido no paper vai mudar a forma de o mundo ver como se calcula pandemias e faz a nova epidemiologia. Eu achei, claro, quem fez a soma não fui eu. Eu estou participando só com algumas opiniões, mas eu achei aquilo extraordinário para dizer, agora vamos nos dar as mãos, entendeu? E vamos passar a informação. A universidade tem que ser aberta. Temos que trazer o povo para a universidade. Nós temos que esclarecer, nós temos que falar, entendeu? E, gente, o local que a gente vive é um negócio tão pequenininho chamado planeta Terra. A gente tem que realmente separar tudo, mas a gente tem planeta Terra. Todos nós estamos juntos. A pandemia mostrou isso. Entendeu? Estamos juntos, vamos vencer essa pandemia e temos que realmente difundir o conhecimento, fazer ciência e tecnologia com economia da forma mais agressiva possível. Eu acho que a gente muda e eu acho que o novo normal vai ser excelente para a gente. Entendeu? Eu sou otimista nesse ponto. Entendeu? A gente tem que estar junto, né? E temos que olhar com essa forma. Né? Eu não sei se respondi para o Mona ali, mas essa é a minha visão, Mona ali. Muito obrigado.
Bom, gostaria de agradecer a participação do professor José Luiz, da professora Tânia, do professor Siddhartha, né? Nós tivemos um debate excelente, né, que nos possibilitou uma visão multifacetada, né, interdisciplinar dessa crise, que realmente é uma novidade desagradável, né, que nós passamos a conviver com ela, né? E eu queria pedir desculpa aos professores e técnicos também que participaram do nosso debate, fizeram perguntas e eu não tive a possibilidade de aplicá-las, né? Então, vai ficar para uma próxima oportunidade. Gostaria também de passar a palavra ao professor Gilson, né? O nosso vice-diretor do campus acadêmico do Agreste. Oi, Veríssimo. Antes de você passar a palavra, é bom dizer, o professor Siddhartha fez contato e daqui mesmo dei os parabéns, agradecendo, disse que realmente ficou com muita dificuldade para retornar e pedir desculpas ao grupo. Tá certo. A gente entende essas questões técnicas, né? Eu também sofri um pouco com isso, meu computador pegava o microfone e o meu celular, a câmera, né? Então, o ideal é que eu pudesse ter juntado os dois, mas que bom que as coisas aconteceram, correram com naturalidade. Obrigado aí, viu? Obrigado, Marcos. Estão me ouvindo? Estamos, Gilson. Ok, obrigado, então. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer enormemente a presença da nossa querida, né, professora Tânia Barcelos, o professor Zé Luiz e o professor Siddhartha Soria, né? Sou fã dos três otimistas. O professor Manuel, quando me disse que seriam os três, eu disse, rapaz, foi um presente que nós ganhamos, né? Porque um negócio desse tem que esteja sendo gravado, porque é para a gente ficar ouvindo, como se fosse um mantra, todo dia. E vocês disseram, então, vamos agradecer aqui, em nome do Centro Acadêmico do Agreste, pela presença desses três maravilhosos debatedores, né? Dizer que nós estamos aqui abertos para continuar, né, contribuindo enquanto academia para o engrandecimento aí da sociedade do Agreste. Concordo com a professora Tânia e o professor José Luiz, quando a gente diz que a pandemia ajudou também a universidade a se aproximar da sociedade num momento tão difícil, né? As universidades públicas que viviam sendo bombardeadas, né? Preferiu fazer uma balbúrdia do bem, e essa balbúrdia do bem está alcançando várias pessoas, né? Estamos com várias atividades. O professor Zé Luiz virou um global. Toda noite eu assisto ele dar entrevistas. E isso que ele falou realmente de a gente conectar os saberes é muito importante, né? Eu tive a oportunidade de ter uma reunião com o professor Zé Luiz lá no curso de Medicina em Caruaru. Eu fiquei encantado com essa capacidade que ele tem de misturar os diversos para que a gente aprofunde a pesquisa de uma forma multidisciplinar, né? Acabar com esses muros todos e integrar a ciência, matemática com medicina, medicina com engenharia química e por aí vai. Isso é muito importante. Está nascendo um novo mundo também na academia a partir dessa pandemia, né, professora? Então, eu queria agradecer, aproveitar o momento para também parabenizar o Centro Acadêmico de Agreste por esse dia tão importante, né? O dia que recebemos 3 palestrantes tão importantes também é o dia que nós estamos comemorando a aprovação do nosso doutorado em educação. Depois de muita luta aí, vamos trazer o doutorado, o primeiro doutorado nosso do Centro Acadêmico do Agreste, depois de mais de 12 anos aí. Estamos com os nossos 7 cursos de pós-graduação e agora o nosso doutorado, que vai atender aí a região do Agreste, doutorado em educação contemporânea. Conceição, todos os professores e técnicos que fazem, né, ação docente. Dizer o apoio que nós da gestão fizemos, né, e atuamos para que também pudéssemos ser partícipes dessa nossa conquista aí do doutorado, né? E agradecer muito a presença de todos vocês, né? Essa oportunidade de estarmos fazendo os webinários todo dia nas quinta-feiras está sendo muito importante. Tivemos hoje a discussão sobre o mundo pós-Covid, né? No próximo webinar, eu queria convidar todos. Nós vamos discutir e falar sobre
os 17 ODS das Nações Unidas, né? E a sua introdução nos programas de pós-graduação. É uma ideia, uma diretiva da CAPES de incluir cada vez mais nos programas de pós-graduação essa discussão dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Então, agradecer a presença dos professores que estão aqui, né? Aos técnicos, aos alunos de pós-graduação que também receberam esse prêmio aí, esse presente de ouvir os 3 palestrantes. E contar com vocês na próxima quinta-feira. Agradecer a todos, desejar uma boa noite. Se cuidem, né? Vamos ficar todos em casa nesse isolamento para que a gente consiga sair dessa pandemia o mais rápido possível. Muito obrigado a todos. Valeu, Gilson. Obrigado aí. Salve de palmas para os nossos palestrantes. Valeu, gente. Valeu mesmo. Um abraço. Excelente. Abraço. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada, palestrantes.